Gravando. Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Como é que tá? Então, a gente tá aqui hoje, como eu prometi, pra gente fazer o vídeo pra explicar o porquê do nome do canal e também pra explicar e tirar algumas dúvidas que a gente recebeu logo que a gente mudou pra cá sobre o que a gente tá fazendo aqui, né? Exatamente, né? Porque foi do nada. Do nada não, né? Quem conhecia a gente Não, sabia, algumas pouquíssimo. pessoas sabiam, né, o que a gente tava planejando. Mas foi meio que a gente dormiu e acordou no outro dia aqui, saindo quase fugido do Brasil, né? Mas enfim, começando explicando por que o nome do canal, Wipoca. Isso é. De onde veio isso aí? We, como a gente até postou no Instagram, de nós, em inglês. Isso. E poca vem do verbo pocar, que só os capixabas usam. É. Lá no Espírito Santo a gente tem meio um dicionário local lá, né? Com várias gírias que só lá no Espírito Santo, só quem é de lá conhece e fala, né? E pocar é uma dessas palavras, né? Um verbo que significa mais ou menos estourar, arrebentar, é como se fosse isso, só que a gente usa lá Pra tudo. Pra tudo, cara. Minha mãe quase deu um uma exemplo. vírgula. Minha mãe deu um exemplo em um comentário no Instagram falando, vocês pocaram fora, né? Eu falei, puta do exemplo isso. Exatamente. Por exemplo, o sol tá pocando hoje, bicho. Nossa, o sol tá quente pra caramba. Um exemplo também que eu falei muito em Brasília, que fez até às vezes eu parar de usar um pouco o pocar, foi quando o chinelo pocava. Isso. Eu falava, a o baiana chinelo pocou. né? Aí a pessoa olhava pra minha cara e falou assim, o que é isso? Aí eu tinha que achar uma palavra. E até eu mudar pra Brasília, eu não sabia a palavra pra explicar o que era focar. Então, assim, a gente decidiu utilizar essa gíria tão utilizada lá no Espírito Santo, que é da onde a gente vem, onde a gente nasceu e foi criado, né? Então a gente decidiu misturar um pouco com o inglês, que é onde a gente tá vivendo agora, junto com essa gíria. Pra gente não perder a raiz, né? Pra Exatamente. gente não esquecer de onde a gente veio, o que a gente fez pra estar aqui hoje, como que foi todo o caminho. Mudando um pouco assim a rota, saindo um pouco, como diz Ricardo, eu falo muito, mas saindo um pouco da rota. Esses dias a gente fez aniversário de casamento, eu falei, será que há 8 anos atrás a gente tinha uma ideia lá no Espírito Santo, quando a gente casou, que hoje a gente estaria vivendo tudo isso? Então meio que para fazer essa conexão, sabe, com a nossa raiz. Então assim, o Wipoca a gente tá pocando, a gente tá arrebentando, a gente tá vivendo tudo que a gente tá querendo viver, assim, nessa doideira da vida. Exatamente. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode comentar, pode perguntar, pode falar o que quiser aí que a gente vai responder também. Inclusive, a capa do canal tem lá também com definição, né? Certinho, igual no dicionário. Dicionário capixabês. Exatamente, para explicar também mais facilmente. E assim, deixa aí nos comentários, você, de onde você veio, da sua cidade natal, aí tem alguma palavra, alguma coisa, alguma expressão que só usam na sua cidade? Comenta aí, né, sei lá, nos comentários aí do vídeo. Em algum lugar aqui. Partindo para a segunda parte do vídeo, assim, né, que a gente tá fazendo aqui, né? O que vocês dois doidos dormiram no Brasil num dia, acordaram aí no outro sem falar nada pra ninguém, todo mundo tomou um susto, mas não foi assim, não foi, meu Deus, dormi hoje, acordei lá amanhã. A gente... Legal. Se vocês vierem para o Canadá, tragam suas tapa-olhos, porque aqui não tem. Começando do começo, né? Não foi na doideira, né? Muita gente faz as coisas legais, vai legal, a gente não queria, a gente sempre quis e teve essa vontade de ter essa experiência fora, né? De conhecer algum outro país e viver essa experiência de comemorar e treinar o inglês, enfim, tudo que essa experiência traz, né? A gente sempre teve esse desejo latente, mas a gente nunca botou ele em prática. E a pandemia, eu acho que meio que acendeu essa luzinha na nossa cabeça, sabe? Porque o Ricardo começou a trabalhar em home, então a gente começou a ver que era possível, porque ele tinha como trabalhar de casa. E eu dava um jeito, arrumava algumas outras formas, como a gente decidiu vir estudar, para poder realmente fazer acontecer. Antes, com os dois trabalhando fora de casa, a gente achava que isso seria muito difícil, muito impossível de se acontecer. Então, começando do começo, né, a gente tinha em mente essa ideia esse desejo mesmo, esse sonho de vir morar fora, e a gente começou, em 2020, a gente começou a tentar procurar maneiras de concretizar esse sonho mesmo. Mas eu, particularmente, eu não queria fazer nada ilegal, assim, tipo, ir... Eu também não, ele fala assim como se eu quisesse, eu também não, pelo amor de Deus, Mas é gente. das quebradas. Não sou das quebradas, eu amo viajar. Pensa se eu tivesse que ficar preso num lugar pra sempre sem poder viajar, de jeito nenhum, eu ia enlouquecer. Formulando, né, nós dois não queríamos ir legal, assim, na loucura, isso, assim, na ficar loucura, aí
seja o que A Deus gente quiser. queria alguma coisa certa e que fosse a longo prazo mesmo. Vamos supor que a gente decida ficar e, enfim, alguma coisa que fosse um plano a longo prazo. Os Estados Unidos não é um país que tem essa facilidade, assim, né, de você conseguir ficar lá, é um lugar mais complicado para você fazer essas coisas, se estabelecer. Óbvio, tem um monte de gente que consegue, né, mas olhando a nossa realidade na época, exatamente, era mais difícil. Era um né? caminho mais longo para se percorrer e até para estudar mesmo, a exigência dos Estados Unidos, até para estudos é muito maior do que no Canadá. Não que não exista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas que a exigência é mais criteriosa, não sei a palavra certa, assim, mas tem um hábito maior. Então acaba ficando mais difícil ainda do que aqui no Canadá. E aí a gente começou a procurar outros locais, a gente até chegou a cogitar Dublin. Irlanda, né? Porque tem alguns conhecidos, esses conhecidos falaram que o nosso diploma lá, meu diploma, né, no caso, era mais fácil de ser aceito e tal. Fazendo um parênteses para quem não sabe, Laís é farmacêutica, né? É formado em farmácia, tem pós, e eu sou formado em publicidade, mas eu trabalho com design há 10, 11 anos. Inteiro, praticamente. Então a gente começou a procurar opções assim, de conseguir realizar esse sonho, e acabou que, acho que foi até Laís, sei lá, em 2019, 2020, ela viu uma feira de intercâmbio, e foi aí que ela viu o Canadá, né? E esse foi o nosso primeiro contato assim, com o Canadá, que a gente viu e deu uma estudada mesmo, nem uma estudada, né? Porque a gente só deu uma passada de olho nas coisas, né? Só viu que era possível, mais fácil, a gente... Menos difícil, né? Menos difícil, melhor. A gente poder estudar, poder vir pro Canadá de alguma forma para ter essa experiência. Exatamente. E só que assim, na época a gente deu uma olhada, o fogo subiu e a gente meio que apagou, assim, a gente esqueceu essa ideia e começamos... Nossa vida estava bem estabelecida lá em Brasília já, né? Nós somos do Espírito Santo, só que a gente mudou para Brasília e no começo é sempre aquele perrengue, mas a gente já estava muito bem, já tinha muitos amigos lá, né? Então a gente meio que acomodou, assim, né? Então continuamos vivendo e aí depois, acho que foi na pandemia mesmo. Foi no meio da pandemia mesmo, que com essa história de home office, a gente acho que começou a aparecer mais coisa pra gente. Deus e no Instagram fizeram algum link ali, começou a aparecer mais coisas pra gente e acendeu de volta essa luzinha e a gente começou a procurar, a saber como fazer, pra onde ir, pra onde recorrer, todos os detalhes maiores que a gente precisava. O Canadá é o segundo maior país do mundo em território e ele tem 50 e poucos milhões de habitantes, ou seja, é uma área enorme que está desabitada, então eles precisam de muita gente aqui. Só para vocês terem ideia, Brasília tem 3 milhões. Brasília, que é um quadrado. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, mais ou menos, então assim, é 4 vezes o número de habitantes do Canadá e ele é menor em área de território, assim, né? Então eles têm muito incentivo a trazer pessoas para cá e eles querem que as pessoas estabeleçam a vida aqui. Diferente, vamos supor, dos Estados Unidos, que eles querem que a galera vá lá para turismo e tal, e as coisas são mais difíceis para quem quer ficar lá, né? O Canadá não, eles têm essa política de imigração mesmo. Um parênteses, né, que o Canadá ele não está procurando por brasileiros, né? Ele está procurando por pessoas, e sim, tem pessoas do mundo inteiro querendo vir para cá, e eles têm incentivo para várias... Enfim, o incentivo é para trazer pessoas, não tem uma nacionalidade, não é o Canadá que é brasileiro, né? Isso não existe, né? Muitas vezes a gente via, na exame, o Canadá precisa de brasileiros. Não, o Canadá não precisa de brasileiros, o Canadá precisa de pessoas, né? Então a gente achou um caminho que era mais fácil pra gente, que era o caminho de eu vir fazendo um college. Esse college, eu sempre falo nos meus vídeos que eu já postei, que é faculdade, porque meio que quando a gente compara com o Brasil é mais ou menos isso. Mas pra cá é como se ele fosse um curso técnico para você depois fazer a universidade. Então é como se fosse, sei lá, você ser de técnico, no Espírito Santo tem isso, né? Em outro lugar não tem, mas para depois você entrar para a universidade em si. Então o caminho que a gente fez foi Laís vir estudando e, consequentemente, eu consigo uma aprovação de um visto para trabalho aberto aqui. Então, durante o período que ela pode estudar aqui, eu posso trabalhar também.
Então aí juntava o útil ao agradável, né? Exatamente. Que aí a gente não viria gastando um dinheiro para poder estudar, porque você vai gastar um dinheiro para você poder estudar, sendo com só uma renda que a gente teria juntado no Brasil, podendo fazer renda aqui também. E também tem outra parte que eu também tenho o direito a trabalhar part-time, né? Eu posso, mesmo estudando, eu posso conseguir um trabalho de 20 horas. 20 horas. 20 horas por semana. para também poder Complementar a renda, né? Enfim, então a gente contou essa história toda, dessa volta toda pra contar, que aí eu vi. Por isso que eu tô fazendo pra faculdade de novo, porque foi muitas perguntas que eu recebi. O que você tá fazendo aí de novo? Estudando de novo? Muita gente achou que eu tava vendo fazer inglês, eu não vim fazer inglês. Eu já fiz o inglês no Brasil. De quem me acompanhou ano passado viu que eu passei um ano quase inteiro me descabelando, porque eu tava fazendo inglês todos os dias, fazendo um intensivão de inglês todos os dias. E vim pra cá pra realmente já direto pro college. E volta aquilo que a gente falou, né? O Canadá não tá querendo brasileiro. Falar, eu sou brasileiro, o Canadá vai pegar na minha mão e vai me puxar e trazer pra cá. Não é, a gente teve que batalhar muito pra estar aqui. O que lá estava falando, pra ela conseguir essa vaga, pra ela conseguir entrar na faculdade, ela tinha que comprovar um nível de inglês. Que eu não tinha. Que ela não tinha na época, então durante meses aí ela estudou inglês 3 horas por dia, todos os dias da semana, tipo, abrindo mão de completamente tudo que a gente tava fazendo lá. Então assim, não muitos lugares tentam vender, que é fácil, que é um sonho. Cara, se é o seu sonho, vai correr atrás, mas não é assim. Não é que cai do céu. Não é que cai do céu. A gente teve que abdicar de muita coisa, correr atrás de muita coisa, né, pra conseguir estar aqui realizando esse sonho agora. Exatamente. A gente voltou, né, continuando a linha do tempo, né, quando a gente decidiu que esse era o caminho que a gente queria seguir, né, que a gente ia seguir, que era o caminho que era possível pra gente dentro do tempo que a gente queria estar aqui, então a gente começou a procurar faculdade. A gente já tinha em mente que lá ia estudar e eu ia trabalhar, né, a minha área aqui é melhor para trabalho. Também pelo inglês dele, né, como o meu inglês não era bom, para a faculdade eu consigo me virar, mas para trabalhar já é totalmente diferente, então isso também ajudou na decisão de que eu estudaria e ele trabalharia. E a profissão dela aqui também é regulamentada, né? Então o processo de regulamentação é bem longo, então a gente tinha em mente que esse seria o formato, né? Então a gente começou a procurar aí os cursos para lá fazer, o que ela iria estudar e tal, e para isso que a gente teve o apoio de uma consultoria, de uma empresa de intercâmbio. Enfim, de escolher o curso, ver qual era o melhor curso pra gente fazer e tal. Qual seria mais fácil da faculdade de aceitar, né? Porque você tem que enviar, você tem que comprovar o seu estudo no Brasil para o college aqui poder te aceitar. Então tinha que estar tudo muito linkado para também eu não ser negada pela faculdade, né? A gente decidiu o curso, só que para lá ir ser aceita no curso, ela tinha que ter um nível de inglês, que é esse outro curso que era o curso de inglês que ela estava fazendo lá no Brasil. Ela precisava de finalizar esse curso, né, que demorou cerca de 7 meses, né? Maio até outubro. Então demorou isso tudo, para aí sim o college aprovar ela e o college emitir uma carta falando, a Laís vai estudar aqui. E aí a gente poderia começar o processo de solicitar um visto de estudo e tudo mais. Correr atrás do visto, né? De estudo e de trabalho para ele. Isso. Então todo esse processo se desenrolou em 2021 e Laís, enfim, estudando para conseguir esse diploma, né, e validar tudo que ela precisava de validar. E meio que foi chegando o final de 2021 e a gente estava esperando muita coisa ainda. E assim, depois que você faz todo esse processo com o college e passa no inglês, enfim, tudo mais, você manda todos os documentos para a imigração e eles têm um prazo, que na época era de mais ou menos 3 meses para responder. Então a gente já estava meio que desacreditado, assim, né? Abrindo mais um parênteses, minhas aulas começavam, eu terminei o curso de inglês em outubro e as minhas aulas começavam dia 10 de janeiro. Exatamente. Então a gente tinha esse pequeno prazo. Então até a gente conseguir, arrumar todos os documentos e mandar tudo para imigração, já comeu mais um tempo, então a gente tinha assim, coisa de pouquíssimo mesmo. A gente já estava desacreditado que a gente ia vir em janeiro, que foi quando a gente veio mesmo, né? Porque
se fosse seguir o prazo que eles davam, que era de 3 meses, não ia dar tempo. Então a gente já tava... Certo. A gente, inclusive, tinha até solicitado para trocar o curso para maio, que é o segundo período daqui. Porque a gente já tinha assim, não vai dar mesmo, não vai sair em tempo e tá tudo bem. Tudo bem não, tava morrendo por dentro, porque eu tinha certeza que a gente ia em janeiro. Então a gente mandou todos os documentos e tava aguardando. E igual o Laís falou, a gente já tinha meio que desistido, né? A gente já tava certo de que não ia dar pra vir. E quando chegou em dezembro? Dezembro, dia 17 de dezembro de 2021. Eu só vou abrir um outro parênteses, que eu gosto muito de contar essa história, porque no dia eu contei chorando pra Flávia, no dia que eu vou fazer minha unha. 2 semanas antes desse dia, Ricardo me acordou falando que tinha sonhado que a gente tinha recebido a resposta na sexta-feira às 14 horas. Aí 2 semanas antes, né, do dia que aconteceu. E aí eu cheguei pra fazer minha unha, na hora do meu almoço. Tava lá fazendo a unha, conversando com a Flávia, tipo, falando... Na sexta-feira? Na sexta-feira, fazer minha unha na sexta-feira. Eu tava conversando sobre planos pra 2022 mesmo, contando pra elas quais eram meus planos, quais eram os objetivos e tal. 15 para as 2, Ricardo me liga, falando que o visto tinha sido aprovado. Velho, na hora eu não sabia o que falar com a Flávia, porque ela não sabia, eu não conseguia expressar, eu comecei a chorar. Foi assim... Foi um mix de emoção absurdo, porque eu já tinha realmente perdido as esperanças. Eu realmente achava que não ia mais, apesar de que eu sempre falei desde o início que daria certo, né? Mas eu já tinha perdido. Enfim, dia 17 de dezembro saiu, às 15 para as 2. E assim, só fazendo um outro parênteses, né? Na segunda-feira a gente já tinha falado, vamos trocar. Foi na segunda-feira da mesma semana. Exatamente. Vamos trocar, vamos jogar pra maio, porque não dá mais tempo, tá muito em cima, cara. Mesmo que tenha alguma resposta, agora tá muito em cima. Dia 17 pra gente você começar a aula dia 10, não vai dar. Então a gente pediu pra trocar pra maio na segunda-feira. E na sexta. Saiu a resposta. Ou seja, foi uma loucura, tipo. Volta, cancela, não despede, não pede mais não. E aí a Lê já conseguiu falar pro college cancelar essa minha solicitação, me voltar pra minha vaga mesmo de janeiro. E aí a gente, dia 17 de dezembro, a gente soube da notícia e no dia 6 de janeiro a gente pegou o avião pra vir pra cá. A gente teve nem exatos 20 dias, porque não foi nem isso, né? Contando que a gente saiu ainda ficou uma semana em Vitória, então a gente não teve assim, muito tempo pra nada. A gente teve que fazer tudo correndo realmente. Então por isso que parecia que a gente tava saindo fugido, porque senão eu podia perder o compromisso das minhas aulas, que como é um curso na área da saúde, nem tudo era online, né? Porque eu tenho muita aula online. Mas nem tudo era por ser um curso da área da saúde, e eu tenho muita aula prática. Então eu tinha que estar aqui para fazer essas aulas práticas. Então foi assim, uma correria louca. E assim, quando a gente recebeu a notícia lá, que o nosso visto tinha sido aprovado, né? A gente tinha pouquíssimos dias para resolver tudo e a gente tinha uma vida em Brasília, né? Todos os nossos móveis, tudo. O apartamento era alugado, né? Mas tudo que tinha dentro a gente tinha que dar um jeito, né? Como é que a gente traz isso numa viagem internacional? Era sem condições. Então começou a saga de vender toda a nossa casa, assim, e foi isso pra mim. Em 20 dias. Em 20 dias, e igual o Laís falou, a gente ficou uma semana em Vitória, mas praticamente nisso. E foi um caos, assim, eu abri assim, sei lá, abri um armário e falei, cara, o que eu vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com essa cumbuca de madeira? Tipo, eu fiquei desesperado, assim, tudo que eu abria, eu dava vontade de chorar. Dava vontade de chorar, não sabia o que fazer. Foi louco, mas deu certo, graças a Deus deu certo. Mas deu certo, assim, a gente contou com a ajuda dos nossos amigos, que compraram praticamente tudo da nossa casa, assim, Obrigada, né? gente. E a gente conseguiu se desfazer, vender tudo a tempo, assim, né? E o motivo da gente estar aqui, por que foi corrido, como tudo aconteceu. E quando eu postei, né, que a gente chegou e tal, muita gente perguntou primeiro por que a gente tinha ido do nada, que a gente já respondeu agora. E eu recebi muitas perguntas também sobre a nossa fluência no inglês, se Ricardo já veio trabalhando, se veio transferido, e se questão de roupa também, como é que era a questão de roupa. E uma coisa que eu já vou começar a falar desde já, os casacos do Brasil não dão conta do frio daqui na época que a gente chegou. A gente passou muito frio,
Tem um vídeo que eu filmei que a gente tava indo no Tim Hortons comprar um café e aquele dia eu achei que eu fosse perder meus dedinhos do pé de tão gelados que eles estavam. Eu achei que eles estivessem congelados. Porque eu tava com uma bota do Brasil e com um casaco que é muito fininho. Então ele não dava conta e a gente passou muito frio. Então assim, os casacos para o frio daqui, a gente teve que comprar aqui pra segurar mesmo e a gente parar de passar frio do jeito que a gente tava passando. Em questão de custo, eu não conheço ainda, não tive a oportunidade de conhecer se tem algum outlet aqui, como tem nos Estados Unidos, né, que é muito comum. Então, a gente mora próximo de um shopping que tem algumas lojas como a H&M, a Marshalls, que são lojas bem conhecidas, bem famosas nos Estados Unidos. E tem uma chamada Hudson Bay, que tem mais coisas mais de marca, mas tem clearance. Ou seja, tem aquele salezinho maravilhoso que você consegue comprar as coisas com preço melhor. Resumindo, assim, se você quer pagar $1.000 no casaco, tem. Ou você quer pagar 200, tem. 500, tem. E quer pagar 50 também tem, porque eu já achei. Se você pesquisar muito, você consegue achar muita coisa barata. Por exemplo, igual a Laís falou, ela achou um casaco de $50, ela achou casaco da Calvin Klein de $100. Eu comprei 2 casacos da Tommy de frio mesmo, por $40 cada um. Então assim, tem de todos os preços, mas se você procurar, pesquisar, cara, dá pra achar muita coisa barata. E que eu recomendo que compre aqui, porque ainda é mais barato do que você comprar no Brasil. É muito mais barato e é feito pro frio daqui. Né? Quando você olha na etiqueta do casaco, assim, tem escrito, esse casaco é para aguentar até -20, esse é para aguentar até -40. E uma dica que a gente dá, igual o Laís falou do clearance, esse clearance é tipo uma promoção dentro da loja. Então você procura as contas, se você for a algum lugar, em algum outro país, procura essa placa, tipo clearance. Geralmente ela fica no fundo da loja, assim, e lá ficam as coisas que saíram de linha. Não é de linha, né? Não é mais da coleção, temporada. Não é mais da temporada, da coleção. Então ele tá lá, eles querem desfazer e o preço é muito mais barato, né? Então fica essa dica aí. Outra dica que eu dou em relação à roupa é luva e bota impermeável. Cara, é imprescindível pra neve aqui. A gente chegou e uma semana, sei lá, 2 semanas depois caiu uma das maiores tempestades assim, em 20 anos daqui em Toronto. Então tinha, sei lá, 60 centímetros de neve na rua, então não tinha como você andar na rua sem meter o pé na neve. E a neve é a água que tá congelada. Quando derrete, cara, começa a molhar tudo e isso acaba com... Não derrete não, só ela ter contato com a roupa, ela já derrete. Minha calça jeans, eu lembro que eu voltei toda molhada. E assim, isso acaba com o seu dedo, seu pé e frio, né? As extremidades assim fazem que você sinta muito frio. Então, se for vir pro Canadá ou para qualquer outro país gelado, assim, invista numa luva boa e numa bota à prova d'água, alguma coisa que esquenta bem. E é outra coisa que eu falo também para comprar por aqui. Venha com uma bota, mas veja por aqui, porque as minhas botas do Brasil também não deram conta. Uma, né, que eu vi que é mais apropriada pro dia a dia. A daqui, quando eu comprei aqui, foi outra história. Eu ando com a bota para qualquer lugar, eu não sinto mais frio no pé do mesmo jeito que antes. Ela também tem essa ação impermeável. E em questão de custo, são caras. Eu era louca de chegar aqui e comprar 100 botas e eu só consegui comprar 2 até agora. Mais uma vez, é aquilo que a gente falou, tem vários preços, assim, igual a outra que você achou foi $30. $30 na troca de coleção da Zara, e eu achei. Mas eu tô louca numa bota branca, num coturno branco, eu só acho ela por $200, não consegui achar uma com desconto ainda. Então assim, tem que pesquisar, tem que caçar os lugares. Então você acha coisa fácil por desconto, com desconto. E as coisas muito baratas são boas, não é porcaria assim. Seguindo para outras perguntas que a gente recebeu muito de verdade, foi a questão da fluência, total de 0 pessoas. Realmente uma das perguntas o que a gente estava fazendo aqui e sobre o inglês. Foi uma questão que eu realmente me perguntaram muito. E eu não vim fluente, já deixei isso claro ao longo do vídeo, né? Eu fiz um curso de inglês no ano passado, que ele melhorou muito meu listening, eu consigo entender muito mais fácil hoje em dia, mas falar nem tanto, ainda travo muito para falar. Meu vocabulário também não é lá essas coisas, me ajudou muito a entender, a compreender, mas a falar nem tanto, porque ele foi muito voltado realmente para os meus estudos. Não foi voltado para um dia a dia aqui, né,
E aí, assim, a fluência, nem vou falar fluência, porque jamais eu vou falar que hoje eu tenho influência, mas eu consigo me comunicar aqui legal, perfeitamente também não. Fala igual um índio? Fala igual um índio. Mas eu consigo falar legal, consigo fazer com que as pessoas me entendam, consigo me comunicar com os meus colegas de classe, que são, assim, cada um de um canto do mundo, então eu consigo me comunicar. A diferença é que o Ricardo, ele tem mais um vocabulário maior, ele tem uma facilidade maior, então ele fala mais, ele se comunica melhor do que eu, mas fluência, não. Assim, depende do que... O que é fluência? O que é fluência, né? Tipo, se é se comunicar, nós dois conseguimos, né? Mas eu não me considero, eu acho que eu tenho inglês avançado e tal, mas eu não me considero fluente. Mas, assim, a gente consegue se virar. Claro que a gente não é com básico. Tem muita gente de todos os países, os meus professores, eu não tenho nenhum nativo, todos os meus professores são de fora. Então eles têm sotaque, eles têm jeito de falar e a gente tem que se virar e entender. Tem, igual a Laís falou, tem muita gente de todo lugar do mundo e tem muito, onde a gente mora, tem muito indiano. Eu me senti, e japonês, né? Mas com indianos, pra mim, eu não sabia falar inglês nenhum, porque eu não entendia nada, assim, que eles falavam. Então, enfim, sobre o inglês é isso, né? Mas hoje, e eu acho que aqui, em específico no Canadá, a galera é muito paciente, receptiva pra você falar assim. Então, às vezes, quando a gente fala e não sabe, né, faz gesto e põe no celular, então o pessoal... Até meus professores mesmo pedem, você pode repetir? Não entende direito. E enquanto eu não entendo ele repete, enquanto ele não me entende, eu repito. Então, eles têm essa paciência mesmo de tentar entender, mas eles entendem o geral da frase, a ideia da frase com facilidade, entendeu? É isso, né? Em questão de emprego, eu acho que tá meio que linkei, né, as duas coisas. O trabalho de Ricardo, ele não veio transferido, né, da empresa e nem com um trabalho certo aqui. Ele veio já com a empresa que ele já trabalhava no Brasil. Lá no Brasil, há uns... Na mesma época que começou em inglês, uns 4 meses antes da gente começar, da gente se mudar, eu consegui arrumar um emprego numa empresa lá da Califórnia, lá nos Estados Unidos, né? Então, eu já estava falando inglês e a empresa já era gringa, né? Então, foi isso que ajudou muito a gente conseguir realizar esse plano, né? A questão do pagamento em dólar e tal, eu consegui se estruturar para vir para cá. Então, quando a gente mudou, eu simplesmente... E a empresa é 100% home office, né? Não existe escritório da empresa, até porque tem gente do Brasil, da Filipinas, da Ucrânia, dos Estados Unidos, então todo mundo é home office. Então o que eu fiz foi simplesmente pedir 2 dias de folga só para fazer a mudança e, cara, só quando saí do Brasil eu continuei trabalhando aqui, não mudou nada em relação do emprego, assim, né? E acho que foi tudo, né? O vídeo deve estar com 300 minutos já, então a gente vai encerrar por aqui. Se você tiver alguma pergunta, põe aí nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo tirando essas dúvidas e explicando mais como é que foi esse nosso dia, essa nossa jornada até chegar aqui, né? Exatamente, a gente pode dar mais alguns detalhes se vocês quiserem. Só perguntar aí que a gente está disposto a contar a nossa experiência, né, em relação à vida. Mas para finalizar, queria só realmente dizer que mesmo que seja uma loucura, porque sabe, não é fácil. Esses dias eu ouvi assim, a vida de imigrante não é fácil, todo dia você tem que fazer alguma coisa diferente. É algum burocrático que você tem que correr atrás, você tem que resolver. É muito estressante o dia a dia, estudar também é bem estressante, é bem cansativo, mas a gente tá bem feliz assim com essa iniciativa, porque o que a gente tá ganhando de experiência pessoal e até profissional é absurda e é muito legal pra vida, assim, né? Pro jeito que a gente acha legal de viver. Isso aí, galera, se vocês gostaram do nosso vídeo, do nosso bate-papo aqui contando a nossa experiência, se inscrevam aí, dá um like, joinha, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha com os coleguinhas, ajuda aí esse casal que está se iniciando nessa vida blogger aqui no YouTube e no Instagram. Inclusive vamos deixar nosso Instagram aqui também, se não estiverem seguindo a gente também. Vamos ligar aqui. Obrigada, galera. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.